Como manter a sua vibração alta em momentos muito difíceis, quando parece que tudo está desmoronando. Todo mundo sabe dos benefícios de ter uma mentalidade positiva, de enxergar as coisas com clareza e não se deixar levar pelo desespero. Mas ninguém fala sobre como é difícil manter essa mentalidade em momentos muito desafiadores, quando a vida te aperta mesmo de verdade. Aí não é só sobre positividade, é sobre você não se perder. Tem dias na nossa vida que parece que tudo está dando errado. A gente pode passar por dias estressantes, às vezes a gente acorda mais triste, às vezes a gente briga com o namorado, às vezes a gente tem uma discussão ali com o chefe ou recebe um feedback negativo, às vezes alguém corta a sua frente, buzina pra você, enfim. Coisas que não estão ali muito no nosso controle e que de repente faz a gente se estressar e já entrar num padrão negativo, né, de abaixar a sua vibração, abaixar a sua frequência, entrando numa zona de reclamação, de xingamentos. Por exemplo, você sai de casa e de repente tem um carro quebrado, você pega um trânsito absurdo e ali de manhã mesmo você já começa a xingar, a se estressar, a falar um monte e culpa a pessoa que tá ali com aquele carro quebrado. Aí você chega no trabalho já estressada, a sua vibração já baixou e aí de repente parece que tudo vai desandando, né? A sua colega de repente te dá um feedback ali negativo ou fala alguma coisa que você não gosta, de repente seu chefe chama a sua atenção, de repente você chega à noite já está no ápice do estresse e percebeu como você teve um dia negativo, como isso impactou, como a sua energia lá no comecinho do dia impactou o final do seu dia. Essas coisas cotidianas não tem como a gente fugir, tá? E aqui o que manda é a nossa observação sobre como a gente está se sentindo naquele momento, sobre os pensamentos que a gente está tendo diante daquilo, e aqui sim é fácil a gente reverter essa situação. Aqui o autoconhecimento vai ajudar você a perceber como é que você está enxergando aquilo, como é que você está se sentindo e de repente o que você pode fazer para não cair nesse aspecto e abaixar sua vibração ou entrar numa frequência ali mais negativa. Então comece a questionar os seus pensamentos nesses dias mais desafiadores. O que eu estou sentindo? Peraí, por que eu estou estressada? Tem um carro quebrado, eu não posso controlar isso, enfim, vou chegar atrasada mesmo, já vou avisar aqui o meu chefe. E boa, coloca uma música ali pra você relaxar, entendeu? Coloca alguma coisinha tranquila. Se trata de você não cair num padrão de negatividade, de reclamação, e aí sim transformar toda essa energia numa aura super negativa. Agora, tudo muda quando você passa por momentos desafiadores mesmo. Aqui eu tô falando sobre você enfrentar um luto, uma doença, uma injustiça muito grande, um término de casamento por traição, enfim, aquele momento que você está praticamente sem chão. Nesses momentos é muito difícil você tentar manter uma positividade ou então, né, um pensamento positivo ou uma vibração muito alta, porque tudo que você quer fazer é chorar, reclamar, se revoltar. Nesse momento, pensar só positivo não ajuda em nada, pode até te atrapalhar. Uma vez que se você reprime essa dor, você pode ter problemas futuros, né? A dor, ela tem que ser vivida, o sofrimento existe. O problema é quando você se entrega a esta dor. Tudo bem, você pode ter momentos de choro, de não querer fazer nada, ficar triste, mas você precisa entender que não dá para você se perder nesses momentos. Não dá para esta dor te definir e você passar a ser uma pessoa triste, lamentosa, angustiada, magoada, ressentida pelo resto da sua vida. Então, manter a vibração alta nesse momento não significa você fingir que está bem. Significa você não se entregar ao pior de si. Você não pode se abandonar. Manter a vibração alta é você fazer pequenas coisas quando a vida te der esses obstáculos, quando a vida te der esses caminhos difíceis. Porque, infelizmente, a gente sabe que a gente não está ilesa de passar por isso aqui na Terra. A gente vai passar por momentos muito difíceis. A gente vai passar por situações que a gente acha que não vai conseguir sair delas. Não vai ter ânimo, não vai ter disposição, não vai ter vontade de fazer nada. Se você se entrega a isso, aí sim você está abaixando a sua vibração. Não estou dizendo que você tem que sorrir todos os dias, isso é positividade tóxica, mas manter essa vibração um pouco mais alta e não deixar ela decair de tudo, é você fazer coisas pequenas, dia após dia, quando você enfrenta essa batalha na tua vida. Fazer o mínimo todos os dias já vai te manter um pouco nessa linha de equilíbrio, né? Não deixando que a sua vibração vá lá no pé e aí sim você vai se entregar de vez. Você pode tomar banho todos os dias, tentar se alimentar direito todos os dias, sair da cama, isso já é força. E o que eu tô dizendo aqui não é pra espantar ninguém, não. Ai, como assim tomar banho todos os dias? Gente, existem momentos na nossa vida, algumas pessoas ficam tão fragilizadas que elas não têm força nem pra isso, nem pro mínimo, depressão, por exemplo.
Eu passei por uma fase na minha vida muito difícil e eu fiquei 3 dias na cama, sem levantar, no escuro. Foi preciso uma prima minha abrir a porta e me chacoalhar e falar: você precisa sair disso, você precisa, né, vem, vou te dar um banho, vem, vou arrumar sua cama, vou abrir a janela do seu quarto. Então, são coisas básicas que de repente alguém pode olhar e falar: como alguém não toma banho todos os dias, ou como não sair da cama todos os dias, mas dependendo do momento que você passa na sua vida, isso são tarefas complexas. E percebe como aqui eu não estou dizendo para você levantar com um bom astral, o dia está maravilhoso, mesmo quando você está passando por um momento terrível. Não, mas é você fazer esse básico, continuar com as suas atividades básicas, mesmo não tendo vontade, mesmo não estando com força para isso. Isso é manter essa vibração alta, isso é não se entregar, isso é não deixar que este acontecimento severo em sua vida faça você se perder de si mesma, porque depois é muito mais difícil voltar. Às vezes você está passando por uma separação que é extremamente dolorosa, você não tem força para comer, não quer fazer nada, não quer sair de casa, e você tem todo o direito de sofrer sim pelo término da relação. Mas se você faz o básico ali todos os dias, não estou com vontade de treinar, mas você vai treinar. Não estou querendo comer nada, estou sem fome, mas come um pouquinho que seja. Não estou animada nem para me arrumar, nem para tomar banho, mas tome um banho. Passe um hidratante, Se você fizer esse mínimo, pelo menos, você consegue manter a sua vibração pelo menos mais alta, pelo menos num nível que não vai te deixar no fundo do poço. Porque depois é muito mais difícil sair. Às vezes vai passar já uns 3, 4 meses desse término de relacionamento, onde você já poderia estar bem melhor, caso você tivesse feito aquele básico que eu falei, mas você ainda está na mesma, tá? E isso foi porque você se perdeu de si. Então é muito complicado, muito difícil, mas se você tentar fazer essas pequenas coisas dia a dia, já vai te ajudar muito nesses momentos desafiadores. Recebeu um diagnóstico, algo difícil, complexo, o que você pode fazer agora, nesse momento? Não tem nada que você possa fazer, a não sei esperar o seu tratamento, o tratamento do seu parente, do seu pai, da sua mãe. Então continue fazendo as suas coisas normal, mesmo sem vontade, mesmo sem ânimo. Se você vai chegar em casa e vai chorar, chore, você tem todo o direito de sentir a sua dor. Agora não deixe que isto te derrote. Outro ponto importante, nem todo mundo precisa saber a sua dor. Isso também é manter a vibração alta. Às vezes, a gente expor tudo que está sentindo, contar tudo que a gente está passando, vai gerar mais peso do que alívio. Tem gente que é só curioso, tem gente que não vai te ajudar, tem gente que vai te julgar, tem gente que... Enfim, se você puder, às vezes, falar o mínimo possível sobre a sua dor com outras pessoas, isso também vai te ajudar. E aqui não se trata de reprimir, não, tá? Tem muita gente que fala, mas se eu não puder contar com um amigo, ou com a minha mãe, enfim... Gente, não é todo mundo que vai te ajudar a sair desse problema. Se você tem uma pessoa que você pode contar, tudo bem, desabafe com essa pessoa, conte. Mas não fique falando sobre esse mesmo assunto todos os dias. Às vezes o processo doloroso, um processo difícil mesmo na nossa vida, leva meses para passar. Então você não precisa ficar desabafando sobre essa mesma coisa com as pessoas à sua volta todos os dias. Tem gente que até torce pela sua dor, se você quer saber da grande verdade. Evite contar para todo mundo esse processo difícil que você está passando. Conte apenas para aquelas pessoas que você realmente confia, mas não fique repassando o mesmo assunto todas as vezes, porque isso também só vai abaixar mais a tua vibração, o teu estado, a tua frequência e te leva para um estado mais difícil ainda do que você já está passando. Por último, tente não se vitimizar. Em alguns momentos da nossa vida, a gente pensa, caracas, eu não mereço isso. Eu não mereço isso que eu estou passando. De fato, tem momentos muito injustos. Parece que se a gente se vitimiza, por que isso está acontecendo comigo, não sei o quê, a gente está dando uma permissão para não fazer essas coisas básicas, como eu falei. E a gente conta para os outros, achando que os outros vão ter dó, que os outros vão falar realmente, nossa, coitado da fulana. Mas isso não ajuda em nada. O vitimismo em si não ajuda em nada. A gente pode sim ficar revoltada ali no começo, inconformada com as coisas, mas depois é hora de entender, real, é isso, tô passando por isso, tá difícil pra caramba. Mas o que eu posso fazer? Vou fazer o básico aqui pra mim. O mínimo para eu não cair numa destruição total, para eu não cair lá no fundo do poço. Tente não se vitimizar dentro dessas situações difíceis e desafiadoras para você. Não são esses momentos ruins que vão abaixar a sua vibração. Você ficar chateada, triste, angustiada, sofrer, chorar, isso não abaixa a sua vibração. O que vai abaixar a sua vibração é você se diminuir diante disso. É você se anular. É você não ter mais perspectiva nenhuma. É você se abandonar todos os dias. É você não ter um pingo, assim, de autocompaixão.
isso sim vai abaixar a sua vibração. Os momentos difíceis, como eu disse, vão passar pela nossa vida. A gente não consegue passar ilesa durante a nossa jornada. Mas nesses momentos não se trata apenas de dizer, eu sou bonita, tudo na minha vida dá certo. Isso daí é ótimo. Se você conseguir trazer essa positividade para você, melhor ainda, porque mal não vai fazer. Agora, que é difícil é. Por isso que eu disse que a questão de manter a vibração alta nesses momentos é você fazer o básico, pelo menos o mínimo ali, todos os dias, até que essa situação passe, até que essa situação melhore na sua vida. Porque passa, né, gente? Às vezes demora um pouquinho, mas a gente sabe que depois da chuva sempre fez sol. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e até mais.